Bom dia, meus irmãos. Vamos fazer uma continuação, do vídeo anterior. No vídeo anterior a gente falou sobre a nacionalidade do Messias, E hoje vamos falar sobre a etnia, A sua descendência e origem, Então vamos ler aqui, Hebreus, capítulo 2, do verso 6 em diante, O Messias é feito à nossa semelhança. Então nesse texto aqui, meus irmãos, eu vou explicar para vocês que o Messias tanto é homem, como descendência de Abraão. Entendeu? Vou explicar detalhe por detalhe, Vamos ler então, Mas eu estou fazendo assim porque, como eu falei no vídeo anterior, se você coloca a passagem áudio, as pessoas não têm uma compreensão, Só os despertos compreendem, mas mesmo colocando as observações, muitos ainda não entendem. Então vamos ler o texto aqui e espero que os irmãos entendam, beleza? Mas em certo lugar testificou alguém, dizendo: que é o homem, para que dele lembres, ou o filho do homem, para que o visites. Esse questionamento aqui, o discípulo está fazendo aqui, para você entender quem foi que questionou, quem foi que falou isso. Quem falou isso aqui, meus irmãos, foi Davi. Pelo Espírito do Pai, ele profetizou essas palavras aqui. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Vamos explicar esse texto também. Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos. Porque, eu não sei se os irmãos aí sabem, mas o Messias, ele é o arcanjo Miguel. Entendeu? E arcanjo Miguel é o príncipe dos hebreus. Entendeu? Ele é superior aos anjos. Entendeu? Mas o Pai o fez menor do que os anjos. Ou seja, quem é menor do que os anjos? É o homem. Entendeu? Então, o arcanjo Miguel se fez menor do que um anjo. Ou seja, se tornou um homem. É como se ele se destituísse da sua glória, da sua majestade, para se tornar um mero mortal. E foi isso que aconteceu, Você vê que o homem se tornou mortal por desobediência. E o príncipe Miguel se destitui da sua glória para se tornar um homem, para salvar o homem perdido. Consegue entender? Ou seja, ele deixa de ser um Deus para se tornar um mero mortal. Entendeu? Isso é amor. Você se destitui da sua glória, da sua majestade, como rei, como príncipe, para se tornar um mero mortal. E aqui o apóstolo está detalhando, explicando isso. Só que as pessoas estudam, lê, mas não entendem nada. Então vamos explicar, Porque tem que explicar para que os leigos tolos compreendam que eles estão errados e ensinando mentiras. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos,
de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Aqui, ó. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Ou seja, quando ele venceu no madeiro e ressuscitou dentre os mortos, ele recebeu toda a majestade, toda a honra, toda a glória, toda a autoridade como um homem. Entendeu? E o Pai o glorificou, voltou para casa e voltou a ser o quê? Espírito. Entendeu? Voltou a ser espírito, porque Deus é espírito. Entendeu? Mas agora ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Ou seja, as pessoas não viam, porque ao voltar para o Pai, eles ficaram sozinhos, né? Não conseguiam mais contemplar as obras que ele fazia, né? Mas agora, naquele exato momento que o apóstolo, o discípulo aqui estava falando, ele falou isso. Mas agora ainda não vemos, que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Ou seja, muitos deles viram muitas coisas que estavam sujeitas ao Messias, né? Por exemplo, a natureza, a questão de autoridade sobre espíritos malignos, sobre os anjos e as demais coisas, né? Mas nem todas as coisas eles puderam ver, mas um dia verão, né? Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Messias que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça do Pai, né, provasse a morte por todos. Entendeu? Um Deus, eu vou colocar assim, um Deus se fez menor do que os anjos, que também são deuses, né, como está escrito, e se fez menor do que os anjos, para se tornar o quê? Um mero mortal, para se tornar um ser pecaminoso, né? Se fez semelhante aos pecadores. Ou seja, os pecadores eles são mortais, porque adquiriram o pecado, a morte. Entendeu? Então esse príncipe, ele se fez menor até do que os anjos. E se tornou como nós, para poder redimir o homem sendo o homem. Ele não redimiu o homem sendo Deus, ele redimiu o homem sendo o homem. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe. Você vê que o Criador, quando fez a sua criação, criou tudo para o Filho. Ou seja, tudo o Pai fez para ele. É como se fosse uma herança. Aí, meu filho, aqui é a minha herança para você. Não que o Pai um dia fosse morrer ou deixar de existir, jamais. É porque, como pai, o Pai tem uma herança para os filhos, né? Então, tudo o Pai fez para ele. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, ou seja, trazendo muitos filhos à vida eterna. Não é a glória dos céus, levar as pessoas para os céus. Trazendo muitos filhos à glória, à vida eterna. Por quê? Porque as pessoas permanecem na morte. Entendeu? Mas através do seu sacrifício, ele redimiu as pessoas, trazendo para a glória, para a vida. Entendeu? Para a vida eterna.
Consagra-se pelas aflições, ó. Consagra-se pelas aflições o príncipe da salvação deles. Entendeu? Ou seja, quem é o príncipe da salvação deles? É Miguel. É o príncipe do povo hebreu, é Miguel. É o arcanjo Miguel. Ele é acima de todos os anjos. Entendeu? Então, consagra-se pelas aflições, ou seja, foi afligido, sofrido, maltratado, né? Mas foi consagrado pelas aflições o príncipe da salvação deles, que é o próprio Miguel, que é Mical, né? Porque assim o que santifica, ó, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Entendeu? Ele não se envergonha de chamá-los de irmãos, porque eles são irmãos dele. Entendeu? Ele se fez homem, se fez carne. E todos eles são irmãos, que é um povo desprezado e detestado pela humanidade. É o povo hebreu. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos. Veja, o Messias, ele anuncia o nome de seu pai às pessoas. Só que tem uns por aí que diz que o nome do pai é pai. O nome do pai não é pai. Entendeu? Dizendo, anunciarei, é como está escrito lá em Salmos. Eu o abençoarei, pois conhece o meu nome. Ou seja, o Messias conhece o nome do Pai. Mas há quem diga que o Pai não tem nome, né? O nome dele é Pai. Dizendo, ó, anunciarei o teu nome aos meus irmãos. E quem profetizou isso aqui também foi Davi. Davi era um profeta do Pai. Pelo Espírito Santo, Davi profetizou muita coisa sobre o Messias. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Que congregação era essa? Congregação do povo hebreu. Veja que muitos hebreus, que é o seu povo, se reuniam aos pés dele para ouvir as coisas que ele tinha para dizer e para ensinar. Cantar-te-ei louvores, ó, no meio da congregação. Muitos pensam que a congregação é a congregação CCB cristã no Brasil. Não, congregação é o povo. Congregação é o povo hebreu. Entendeu? O povo do Pai. É como Davi falava, melhor estar em tua casa, né, do que em 1000 em outras partes, né? Ou seja, era melhor estar em casa no meio do povo dele do que estar em qualquer outro lugar. Muitas das vezes Davi estava em guerra, né? Então, melhor para ele era estar em casa, na congregação, no meio do seu povo. Só que os religiosos leem isso e levam para religiosidade, né? Nada. Davi não era religioso. Davi era temente ao Criador. Embora tenha pecado, como muitos, mas se redimiu. Aí aqui, ó, dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, ó. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Esse salmo também foi Davi que profetizou e o Messias cumpriu quando estava ensinando na congregação, que era o povo de Israel. Ele estava cumprindo essa profecia aqui, ó. É aqui pelo mesmo Espírito, ó, o discípulo aqui escreve, ó, e outra vez, aqui já está falando do futuro, ó, e outra vez porei nele a minha confiança.
Isso aqui já é para o futuro, ele não está escrevendo falando coisas do passado. Aqui o apóstolo aqui está escrevendo pelo Espírito, já está profetizando pelo Espírito o futuro. Ó. E outra vez, porém nele a minha confiança. Como o Pai colocou a confiança nele no passado, né, e anunciou e cantou louvores no meio da congregação, outra vez o Pai fará a mesma coisa. Ó. E outra vez, porém nele a minha confiança. Ó. E outra vez, eis-me aqui a mim. Entendeu? Eis aqui a mim. Isso aqui é uma profecia para o futuro, ou seja, para os dias atuais de hoje. E aos filhos que Deus me deu. Entendeu? Consegue entender? Aqui já é uma profecia para o futuro. Ó. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ó. Ou seja, ele era um homem, ele não era um Deus, ele era um homem. Ó. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. Você vê que o Messias venceu até a morte, meus irmãos. Você sabe o que é você conseguir vencer a morte? Por exemplo, você tomba, a carne tomba, só que você não consegue levantar dos mortos, né? E o Messias conseguiu. E ele é o caminho, a verdade e a vida. Todos que seguir os passos do Mestre, né? Cumprindo todos os mandamentos, obedecendo à lei, né? Obedecendo à lei por fé, também vencerá a morte. Entendeu? Ele é o exemplo, ele é o caminho. Nós temos que seguir o exemplo do Mestre. E por fé, obedecendo às suas leis, as leis do Pai, venceremos a morte. A morte é a última coisa que tem que ser vencido. Você vê, você pode vencer a depressão, vencer a ansiedade, vencer o medo, vencer a fome, vencer o cansaço, vencer a tristeza, vencer a angústia. Tudo isso nós temos que vencer. Mas a última coisa a ser vencida pelo homem é a própria morte. Né? E só por fé conseguimos vencer a morte. Nem pelos frutos das obras a gente consegue, mas pela fé vamos vencer a morte. Entendeu? E o Messias é a vida. Entendeu? Ó, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque o medo da morte, meus irmãos, nos escraviza, nos paralisa, entendeu? A gente perde até a fé por medo da morte. Mas quando vencermos o medo, a angústia, a ansiedade, a depressão, eu confesso para os irmãos que no meu penúltimo vídeo que eu fiz, eu não estava bem. E hoje também não estou bem, mas é da fraqueza que a gente faz a força. E vamos vencer tudo isso. Por fé no nosso Pai, a gente vai vencer tudo. É porque é muita coisa e acaba nos sufocando, entendeu? Mas quem sabe nadar não morre afogado, né? Então vamos lá. Porque, na verdade, veja que isso aqui é uma verdade. Não é algo da cabeça do discípulo que está escrevendo isso aqui. Não, isso aqui é uma verdade absoluta. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão.
Então, meus irmãos, quando vocês vê essas pessoas falando contra Abraão, contra Isaac, contra Jacó, contra Davi, pode mandar para os quitos dos infernos essas pessoas, porque eles são demônios, filhos de demônios, entendeu? Ou estão possuídos pelos próprios demônios, porque essa gente é louca, entendeu? Eu confesso que eu até já caí na balela dessas pessoas, mas hoje, graças ao Espírito do Pai, estou liberto dessas pessoas. Eu fico fazendo esses vídeos aqui contra essas pessoas porque esse é o meu papel. Eu tenho que destruir essas pessoas e eu vou destruir, porque eu vim para vencer e vou vencer. Entendeu? Eu vou destruir cada um deles. Porque essas pessoas, meus irmãos, estão ensinando ensinamentos de demônio. Eles são antissemitas, são anti-bíblia. Eles falam contra a própria escritura. Eles falam, a escritura não caiu do céu não, com zíper e tudo não. Pode não ter caído com zíper nem com papel, mas as palavras vêm do Espírito do Pai. Ou seja, veio do céu. Entendeu? Mas vamos esquecer essas pessoas. Mas eu tô já acabando com isso daí e eu vou deixar vocês de mão e vou deixar vocês à própria sorte. Porque quando o Pai deixar vocês à própria sorte, vocês vão perecer. Entendeu? Eu tô apenas usando de misericórdia, tentando resgatar alguns aí, mas vejo que estão mais perdidos do que os cegos. Entendeu? Mas uma hora o Pai vai deixar vocês de mão, que o Pai vira as costas. Quando o Pai virar as costas, aí vocês vão perecer. E eu vou chorar. Vocês vão perecer e eu vou chorar. Infelizmente é a verdade. Mas vamos voltar aqui, ó. Porque na verdade ele não tomou os anjos, tá vendo? Mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha, ó, que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Ou seja, quem é os irmãos dele? São os descendentes de Abraão. Ele é descendente de Abraão, os seus irmãos. Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Por que o Messias ele é o sumo sacerdote naquilo que é de Deus, naquilo que é do Pai? Porque para ser sacerdote você tem que ser levita. Consegue entender? E para ser rei, tinha que vir da linhagem de Davi, ou seja, judeu, não é isso? Então o Messias ele é as duas coisas, ele é o sumo sacerdote e é o grande rei. Consegue entender? Por quê? Porque Maria ela era descendente de levita e descendente de judeu. Consegue entender? Era uma mescla de judeu e levita. Tanto ela era da tribo de Judá, como era da tribo de Levi. Então o Messias tanto ele é rei, como ele é um sacerdote. Ou seja, sumo sacerdote. Só que essas coisas vocês não sabem, porque vocês não estudam. Vocês não se aprofundam no estudo e não tem comunhão com o Pai. Se vocês tivessem comunhão com o Pai, vocês não estavam falando tanta mentira, tanta heresia, querendo desassociar o mestre do povo hebreu, querendo desassociar o mestre das profecias, cara. Vocês são filhos do diabo. E vocês vão perecer, porque os perseguidores daqueles que perseguem o povo hebreu são mais rápidos do que vocês, e vocês vão perecer. Quando o Pai der as costas, vocês vão perecer. Isso que eu estou falando aqui é a verdade genuína. Vocês não entendem nada com nada.
Vocês falam do cego que guia os cegos, mas vocês, além de cegos, são surdos e obstinados. Entendeu? Porque na verdade ele tomou os anjos, ó. Não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, ó, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, ó, para expiar os pecados do povo. Entendeu? Qual povo? O povo hebreu. Entendeu? As ovelhas perdidas de Israel. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, ó, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ou seja, os que são tentados hoje pelo maligno, ele é poderoso para salvar essas pessoas. Entendeu? Mas fica aquela questão, então quer dizer que ele veio salvar só o povo hebreu? Não, ele veio para os perdidos da casa de Israel. Mas como os perdidos da casa de Israel os rejeitaram, né? O Pai distribuiu a sua misericórdia a todas as nações, a todos os povos. Então hoje, por fé, né? Por fé, as pessoas são salvas, entendeu? E outra, que o Pai prometeu dar herança, dar como herança ao Messias os gentios, que é como fala em Zacarias, né? Que o Mestre, o Senhor lá, caminharia sobre as tempestades do sul, que é na terra que mana leite e mel. A terra que foi prometida aos hebreus. É como você vê aqui no verso no verso 13. Outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim, e aos filhos que o Pai me deu. Qual foi aos filhos que o Pai deu a ele? Os gentios. Profecia, o Pai dá a ele os gentios como herança. Consegue entender? Talvez um dia vocês consigam entender. Então eu vou colocar só um trechinho aqui do irmão Rubens confirmando as coisas que a gente ensina aqui, que o Messias é hebreu, judeu, mesclado com levita, né? Por isso é o sumo sacerdote, e rei porque é descendência de Judá, de Davi, vem da linhagem de Davi, filho de Davi, né? E se fez homem, né? Veja, ele sendo acima dos anjos, que é o arcanjo Miguel, aquele que é como o Pai, se fez abaixo dos anjos, né? Se fez abaixo dos anjos e se tornou escória, né? Se tornou maldito, pois todo aquele que é pregado numa cruz é maldito. Então se tornou maldição para salvar os que de fato são maldição e que são perdidos. E é isso aí. Valeu, meus irmãos. Espero que tenham entendido. Judeu, hebreu, rei, sacerdote e Galileu, né? Veio de um povo desprezado e continua sendo e continuará sendo desprezado, pode ter certeza. Fica na paz. Canal Verdade Oculta 2, obrigado por estar aí, obrigado Amadinha por estar aqui para mais um vídeo. A Amadinha rapidinho atendeu o convite, né, para gravar o vídeo. Minha Vidinha já veio aqui gravar com o Rubens. Isso aqui é um vídeo nosso antigo. Quem estava vendo esse vídeo aqui é o Manny Tingues, né? E aí ele mandou para mim uma mensagem, amado. Eu gostaria de compartilhar com você para a gente conversar aqui sobre isso, tá bom? A mensagem do Manny Tingues, ó. Mas a pergunta foi a respeito da profecia
do filho de Davi construir o templo para ele. Certo. Eu acho que foi essa a pergunta. Porque a pergunta do rapaz aí, no caso, foi essa, eu acho que é o seguinte: como essa profecia se cumpriu, sendo que o Messias, ele não era filho, geneticamente falando, de José, o carpinteiro, mas sim do próprio Criador. Ele era da descendência de Davi. Ela, Maria de Levíticos. Ele sendo de Davi e não pai do Messias, como essa profecia que ele seria filho de Davi, como ele foi chamado, né? Filho de Davi, foi reconhecido no meio da multidão lá. E eu não fiquei sem resposta. E eu não sei se você deu para entender bem a minha pergunta, o meu vazio aqui, é que ele não é geneticamente filho de José. Então, como ele não é filho de José, ele não é descendente de Davi. Na questão da escritura, Amada, você tem duas situações interessantes que explicam tudo isso. A primeira é que nós acreditamos que o Messias, que morreu no madeiro, ele é o prometido. Sim. Ele é o Salvador. Tanto que nós chamamos Messias porque é o Messias, né? O enviado, o ungido, né? E não haveria, de maneira nenhuma, uma mentira contada por parte do anjo. Também acredito que O anjo não ia cair no engodo. Também acredito. Né? E o anjo, ele fala dessa forma. Tá certo? Então, o que nós temos aí é um conjunto de situações que apontam para a realidade de que devemos acreditar, sim, que a profecia dizia respeito ao filho de José com Maria. Certo. Tá certo? Quer dizer, aí já estou eu falando filho de José, né? Mas ao carpinteiro, Sim. nascido da barriguinha da Maria e tendo como padrasto, vamos dizer assim na linguagem moderna, o José. José. Vamos ler o texto que fala a respeito da profecia se cumprindo. Porque essa profecia ela começa lá atrás no livro de Reis, quando Natã vai dizer para Davi o que Deus colocou na boca dele para dizer. Tá certo? E diz: tu não me construirás casa, mas eu te construirei casa. Depois que você dormir com seus pais, farei levantar depois de ti aquele que me fará casa. Seu reino será eterno e tal. Aí o anjo apareceu para Maria e falou exatamente o cumprimento dessa profecia. Vamos ver. Disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. É como está aqui, né? Estou lendo como está aqui. Tá. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Certo. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? Isso. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também, né, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Certo. Né? Aí continua: e eis que também Isabel, tua prima, concebeu o filho de sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Certo. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Exato. E Maria ficou fecundada e teve um filho. Então, naquela época, independente de se foi Espírito Santo ou se foi José, isso não mudaria em nada. Porque seria dito filho de José e acabou. Entendi. Então, para toda a sociedade, para o conceito geral, ele era filho de José. Entende, amado? Entendi. Mas Maria não era da tribo de Davi. Será? Porque o que acontece, gente, é bom lembrar disso. O reino foi dividido em 2 partes. De um lado ficaram 10 tribos e do outro lado ficaram 2. Ficaram qual? Judá e Benjamim. Mas não só em Judá,
mas em todas as cercanias de Israel e de Judá também tinham uma outra tribo. Era qual? Aí que tá. Quando você vê o livro de Juízes, você vai ler que em cada tribo tinha levitas. Em cada tribo de Israel tinham levitas. E os levitas coabitavam com a tribo que eles tivessem. Os levitas não eram pessoas que não podiam ter filho nem fazer filho, tanto homem como mulher. Eram pessoas que mantinham relações sexuais e tinham filhos. Certo. Então você tinha levitas também junto com Judá e Benjamim. Está errado? Se tiver errado, então Maria não poderia morar em Judá. Nem a irmã dela, nem a Isabel. Tá certo? Então o que acontecia? O que acontecia é que os laços de Davi estavam intermeados com os laços também dos levitas. Então não tira de maneira nenhuma a descendência dele de Davi, filho de Davi. Entendi. Entende, amado? E para todo efeito, José era pai dele na terra. Tem essas duas questões. A questão de José ser pai dele, né? Realmente foi, né, amado? E a questão que você explicou, quando eu mesmo não sabia, da questão de Levi, né? A tribo de Levi, ou o pessoal de Levi, os descendentes, está coabitando entre lá e cá. Coabitavam em todas as tribos. Em todas as tribos. Aí depois as tribos passaram a não existir mais. Certamente os levitas estavam no meio deles também. Foram dispersos, né? Mas na época ainda tinha, já era muito forte e eles se relacionavam. Depois teve o período que Tito invadiu Jerusalém e expulsou de lá os judeus todos, junto com eles os benjamitas e os levitas. Depois os judeus retornaram. É certo que também, evidente que no meio deles ainda deveria ter benjamitas e levitas, né? Sim. Mas aí vira tudo uma coisa praticamente única. Sim. Então, em outras palavras, não querendo aqui puxar o cobertor para esticar muito, e nem ser exagerado, mas é apenas a probabilidade real, tá certo? De que as famílias de Benjamim e de Judá e de Levi, que estavam em Jerusalém na época do Messias, já eram tudo uma mescla. Porque a divisão das tribos foi lá atrás. Com certeza. Então os levitas que ficaram na tribo de Judá e Benjamim certamente estavam misturados com Benjamim e Judá. Não tem como não misturar. Igual aqui hoje, né? Igual hoje na Uma vila. mistura. Aqui na vila mesmo, vieram para cá americanos, ó. Ainda vai vir um americano. Né? Vieram para cá pessoas de São Paulo, do Sul, já estão misturados com os daqui. Estão misturados, é verdade. E estão indo com os filhos, com os netos e vão embora. Do próprio Brasil mesmo, quando foi invadido, né? Houve uma mistura, não tem nada, então tem muitas etnias. Então é natural, você não está falando de uma época que pula uma página de Malaquias e cai em Mateus, não. Você está falando de um longo período de tempo. Você lembrou bem, porque no mesmo segundo, no mesmo momento, estamos vendo Malaquias. Depois já pula para cá e fica parecendo que é. Não, mas teve décadas ali, muitos anos, né? Muito tempo. Olha, gente, tanto Messias era filho de Davi, tá certo? Culturalmente falando, socialmente falando, humanamente falando, que quando o cego Batimeu, filho do Timeu, estava no caminho e o Messias passava, ele disse, Messias, né? Jesus, né? Na Bíblia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E onde o Messias passava, ele era chamado filho de Davi, para cumprimento da profecia. Se perguntasse ao Messias, por que tu é chamado filho de Davi? Certamente ele diria, para que se cumprisse a Escritura. É verdade. Não é porque... O que foi dito pelo anjo. Não é verdade? É verdade. Porque o que ele falava sempre era assim, para que se cumpra a Escritura. Sim. E a outra dele, amada, é a questão, não sei se essa aí ficou respondida agora. Eu acho que ficou bem. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia.
1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Prefiro ver até demais do que viver cego. Eu não me entrego, tô vencendo meu ego. Amo cada passo no caminho certo. E eu sei qual é meu valor, eu sei. E só de olhar pra mim cê vai saber o seu. Só quero fazer valer o que a vida me deu. Prefiro acreditar que são planos de Deus, que eu sou parte de algo muito maior que eu. E por falar em Deus, o Criador, Senhor, me explica um pouco mais o mundo fazendo favor. Ontem eu virei a noite vendo o sol nascer, e pareceu que eu tava lado a lado com você. E se hoje fosse o último dia, prometo que eu não me arrependeria. Seria sua melhor companhia, pra ver o mundo começar de novo. E se hoje fosse o último dia, prometo que eu não me arrependeria. E seria sua melhor companhia, pra ver o mundo começar de novo. Prefiro ver até demais do que viver cego. Eu não me entrego, tô vencendo meu ego. Amo cada passo no caminho certo. E eu sei qual é meu valor, eu sei. E só de olhar pra mim cê vai saber o seu. Só quero fazer valer o que a vida me deu. Prefiro acreditar que são planos de Deus, que eu sou parte de algo muito maior que eu. E por falar em Deus, o Criador, Senhor, me explica um pouco mais o mundo fazendo favor. Ontem eu virei a noite vendo o sol nascer, e pareceu que eu tava lado a lado com você. E se hoje fosse o último dia, prometo que eu não me arrependeria. Seria sua melhor companhia, pra ver o mundo começar de novo. E se hoje fosse o último dia, prometo que eu não me arrependeria. E seria sua melhor companhia, pra ver o mundo começar de novo.